Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos no ar pela TV Aberta de São Paulo, diariamente às 17 horas, pela Com Brasil TV, pela Instagram, Facebook e também o YouTube. No YouTube eu peço que vocês entrem, por favor, se inscrevam e ativem o sininho que aparece por lá. A minha convidada de hoje é especial, super especial, Uhum. Conceição Duarte. Conceição.com. Como Com vai você? Fausto, o especial é você. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho assistido o seu trabalho e eu fiquei muito feliz de você ser agora o cara, né? Porque você sempre segurou a nossa barra lá atrás, organizou tudo nesse Gente que Fala que tem Depois de tantos anos, 62 anos de jornalismo, né? eu resolvi fazer o podcast. Resolveu fazer um E eu podcast. estou trazendo pessoas interessantes como você, Ô, como é o Fausto, seu caso, vamos ver, que é vamos ver. formada Obrigada. em letras Sim, e jornalista também, sim. e que tem uma história maravilhosa, É, principalmente me quando, ajudaram, né? quando eu me lembro do Orlando Duarte, de quem você foi esposa. Vamos falar muito dele. Você nasceu onde, Eu Conceição? nasci em São Paulo, paulistana, né, quem nasceu em São Paulo, Da Gema. da Gema, é. É. Nasci em São Que Paulo, bairro era? eu nasci na maternidade não foi Matarazzo, pode ser? Não sei. Matarazzo, acho que sim. Se foi São Paulo, eu não me lembro de você ter Ma visto você lá. não, É, eu não sei, agora não lembro qual foi a maternidade exatamente, preciso até perguntar para minha mãe, é, enquanto dá tempo, eu sempre esqueço. é, E morava em Pinheiros, é. eles moravam em Pinheiros, na rua Simão Álvares. Sim. Que até hoje eu passo lá e vejo a casinha que eu brinquei demais, brinquei muito naquela rua, descia de carrinho de rolemã, porque É. a turma tinha muito menino e eu tinha o irmão mais velho, então eu também queria ir no carrinho de rolemã e a gente dava um cavalo de pau na rua Pinheiros. Ô Pinheiros. E quando chovia, Fausto, creia, faz tempo isso, né? Faz muito tempo, muita gente nem imagina isso. A rua Pinheiros enchia. Ixi. E a gente tomava banho de chuva E a Rua e tudo Pinheiros era mais. mão só para cima, né? Era Em mão só direção para à cima. Avenida Saía Brasil. lá do Largo da Batata, É, né, que ela é, saía lá, que tinha é. até bebedouro para cavalos, Isso, tinha bonde, isso, né, isso. que dava uma voltinha ali Tinha o e Papafila. subiu pra exatamente, e subia Teodoro Sampaio, É, e por ali. Então ali foi os meus primeiros 9 anos de vida. sim. Depois continuei em Pinheiros, aí depois fui crescendo, E crescendo. você tem sua mãe viva ainda? Minha mãe tem 93 93 anos, tá anos. bem dodói, mas Tá dodói? tá dodói. Ai, que pena. É uma pena, tá com a cabeça boa, isso que é difícil, né, mas É. tá acamada, e ela é uma figuraça. Com E você que 50 está anos, cuidando? o meu irmão mais velho, que mora Sim, com ela, e sim, eu vou quase que diariamente lá. Agora só não sim, vou porque eu tô um pouquinho dodói, então não tenho sim. ido ver a mamãe, e ela estranha. Conceição, não dá para falar com você sem falar do Orlando Duarte, né? Verdade. O Orlando, na minha época de TV Cultura, Ó, meu gordo. ele era diretor de esportes e eu era editor-chefe do departamento de jornalismo. Eh, quando eu fui indicado para a TV Cultura, ele não falou nada, mas eu tenho quase certeza que foi ele que me lembrou o Fernando Vieira de Mello de me chamar, entendeu? Aí eu fui Ah, para a pode TV ser. Cultura. Olha, o Eu Fernando era tenho quase amigão de certeza que vocês. foi o Orlando, mas ele não falava nada para mim. Sei, sei. Na minha cabeça era só o Fernando Vieira de Mello, Sim, né? o Orlando tinha os grandes homens como você e como Orlando, e que hoje são muito raros, né, É. eram assim. Isso é bem Como característico era o seu dele. relacionamento com ele, Com o Conceição? Orlando? Com Orlando. Olha, Fausto, o meu relacionamento com ele, nossa, eu vejo isso aqui, me lembro, olha, o que que é bom ser jovem, né? Ali Você é jovem a ainda. cara dele tão linda, tão amigo. É, Aqui também com um olhar de esperança, de admiração. Nós estávamos é, num evento da Regina Duarte. é, Olha, Fausto, foi assim, eu trabalhava na TV Cultura, você é, sabe bem disso, a é, gente se bateu lá é, algumas é, vezes, é. num grande momento da Estamos TV. falando de 75, hein? 75, É, é. E eu entrei para o departamento de desenho lá. isso. Era Mário Fanucchi, grandes nomes, né, que a gente esse programa é legal, Mário porque a gente Fanucci. pode guardar Muito, essa muito memória. boas lembranças do Mário Mário Fanucci. Fanucchi, uma É, pessoa divina. é. Depois vinha o Ferrara, que era um cenógrafo, e o meu chefe era o Ismael dos Santos. Então era um departamento grande de desenho,
que a gente fazia toda a arte da TV Cultura, que era uma super TV, era super importante. Ela que segurava a barra da Globo, não era? É. No esporte, principalmente, cedia Fazia muita coisa para os Globo, sim, sinais, na época. não era? Era muita É, coisa mesmo. é, E grandes nomes tinham lá é, dentro, né? é, E lá que eu conheci o Orlando. é. E então eu ia, a salinha dele, você deve lembrar, Sim, ficava perto da lanchonete. sim, E ele saía, às vezes ele entrava pelo departamento de jornalismo, que sim, passava, né, para as máquinas batendo, uma sim. delícia, aquele barulho, tec, Aquela tec, 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 fumaceira tec, danada, aquela porque fumaça, todo todo mundo mundo fumava. fumava. É, Que louco, né? é, E ele tinha uma sala que tinha um vidro e ele descia, ele era jovem ainda, né? Ele descia um pedação assim dessa porta que abria na sala e ia para a lanchonete. E ali a gente se viu algumas vezes. sim, E ele começou a conversar comigo e, como você sabe, nós somos parmeira, né, Belo? sim, Então, o Orlando não, ele era portuguesa. sim. Mas logo de cara que me viu, um dia me perguntou: "Que time você torce?" Eu falei: "Palmeiras". Ele falou: "Ah, que maravilha, seu pai é palme e a sua família?" "É, eu sou Palmeiras de nascença, porque o papai é palmeirense", aquela blá-blá-blá, aquele papo, né. Sim. Mas eu vi aquele monstro, aquele homem, assim, era mais velho que eu, 22 anos, né, eu com 20 E ele com eu tinha menos, 42, eu tinha uns mais ou menos? 17, 18, é, por aí. É. E aí eu falei: "Meu Deus, que engraçado conversar com ele, né". E lá fui eu embora, ia mais. Daqui a pouco eu estava lá na lanchonete de novo, batia com ele: "Oi, tudo bem?". Depois fizeram um restaurante, lembra? E aí eu via poucas vezes ele por lá, e aí eu percebi que quando eu conversava com Orlando, eu suava, eu suava. Então eu falava: "Meu Deus, o que está acontecendo?". Aí conversei, contei para o papai: "Papai, sabe quem eu conheci? O Orlando Duarte", meu pai era apaixonado. Aí eu percebi que ele, né, meu coração fazia tum 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 tum. Eu era assim, aqui é TV Cultura, ó, essa foto foi tirada É. lá no departamento de fotografia. E ele era aquela Ele cara se lá, cheio de encantou com a poço sua dentado. beleza, né, Conceição? Ah, Que sei. você Ah, foi uma das mulheres mais bonitas da televisão, não nossa, só da TV Cultura, mas de várias aí. meu Não Deus. virou atriz porque não quis, né? Não, não quis. Eu realmente, a gente estava falando um pouco antes, né, É, eu fui medrosa, é, eu tinha que passar por alguns testes, né, na TV. Eu fiz um curso com o Walter Avancini bastante interessante, queria entrar numa ele queria me colocar numa novela, eu também arreguei. Morava com a Rosa Maria e com o Mauro Mendonça e eles fizeram maior Rosa força. Maria Rosa Murtinho. Maria Murtinho, é. Eles me deram maior apoio para isso e tudo, mas eu fiquei com medo, eu não encarei. Hoje eu me arrependo. É, Hoje eu me arrependo, porque eu falo: "Poxa, eu talvez estivesse mais independente ou sim, mais realizada, né, como sim, mulher, ou esse meu sim. lado maluquinho talvez fosse para fora", mas Mas a vamos gente não seguir, deve se né. arrepender de nada que fez, né, ou que não fez, não é? Arrepender, o que não fez, né. É, Eu não que me não arrependo fez. do que eu fiz, mas o que eu não fiz também já passou, né, não dá para voltar. E você aprendeu muito com o Orlando, né? Com Orlando, então, O Orlando começou. tinha uma sabedoria fora do comum. Então, isso que me encantou É, demais, né. Eu era é, jovem, mas com uma cabeça, assim, mais voltada para uma cabeça mais pensante, para uma sim, coisa assim. Eu não gostava do pessoal da minha idade, que não me trazia nada e sim, era só oba-oba e tal, não era essa a minha parada. E o Orlando me encantou pela cultura dele, pelo jeito que ele conversava comigo e tudo mais, e a gente foi se apaixonando, rapidamente, foi muito sim. louco, né. E essa foi minha A relação com ele. chamada paixonite aguda, Foi né? a paixonite aguda e foi difícil, né, porque naquela época meu pai não aceitou muito bem, É, imaginava que eu fosse casar de é, véu e grinalda e sim, minha mãe também, aí de repente eu tô com um cara que tinha 4 filhos, separou e tudo mais, e foi difícil naquela sim. época. Parece que foi ontem, mas ontem era uma época bem diferente da de Mas hoje. você tem filhos também Eu tenho seus? filhos do primeiro Sim, casamento, porque sim. eu Quantos são? 2, um casal. Como com a É João Pedro, João tem Pedro? 43 e a Ju aí, o João Pedro e a Ju 42. É 1 ano e 4 meses de diferença. Aqui eu morando no Rio ainda, ali eu garota, né, tendo eles novos e por aí vai. Aqui eu já estava casada,
casadíssima com Orlando, aqui também minha fase de cabelo branco, deixei por 4 vezes meu cabelo branco, branquinho, que está aqui atrás, porque assim eu lembro que eu sou uma senhora, né? Imagina só. Então foi assim, tive esses 2 filhos e hoje esses meus filhos me deram netas. Tenho 3 netas, Família linda, né? 15, Conceição. 13 e 4, Você uma agora vive família. para as netas. Agora tô assim, eles estão tomando, ó a minha neta mais velha, É, Maria, ali a Maria e a Olivia e a pequenininha que é filha do João Pedro, a Mia. É sim. uma coisa, eu sou alucinada por elas, É ali de cabelo branco mesmo. ali de cabelo branco, É. é, e eu me divirto demais com ela. Essa daqui todo mundo diz que é muito parecida comigo. Para encerrar essa parte do Orlando Duarte, Hã. como é que ele era na vida doméstica? Olha, engraçadíssimo, porque o Orlando era, assim, aquele cara que ele não sabia nem trocar uma lâmpada, mas sabia mandar direitinho. Então ele chegava. É bem parecido comigo, viu? Eu tive um avô, o por parte de o pai do meu pai, e era assim, foi uma paixão da minha vida. Eu digo que eu tenho alguns homens que eu amei na vida, né, o É, Orlando, meus filhos, meu é, pai, meu avô. é. Então, o meu avô chamava Brasílio, Hum, mas conhecido como Seu Brasil. sim. Seu Brasil era uma figura. E ele fazia tudo em casa. E eu admirava desde pequenininho, né. Desde pequenininha eu via o meu avô, trocava lâmpada, e ele fazia coisas de marcenaria, e fazia tudo, pintava, sabe, consertava tudo, era uma coisa incrível. Ele era da polícia, muito engraçado. E tinha revólver, ele também limpava o revólver dele. Então tem umas coisas, assim, engraçadas com meu avô. Me fez ser apaixonada por sapatos, porque ele chegava da cidade com 5 caixas de sapatos, assim, eu não via a cara dele, era tudo para mim. Então eu ficava louca com os sapatos, era um sapato molinho, Maria Mole da época, e eu tinha um azul, um vermelho, um preto, um branco, e eu falei: "Meu Deus, meu avô era tudo para mim". Eu não esqueço dele um dia na minha vida. Então eu imaginei que eu fosse casar com um cara que fosse quase o meu avô dentro de casa. Mas aí não era. E quem é o meu avô sou eu. Então eu pinto, eu troco lâmpada, eu subo na escada, mexo não sei o quê, se tiver um negócio ali eu lixo, pinto. Orlando não fazia nada disso. Aí eu estava em cima da escada às vezes e falava assim: "Amor, pega para mim, por favor, uma chave de fenda". Ele falava: "Aonde?". Não sabia, dá a impressão que a casa tinha 12 quilômetros, porque ele Hum. já ficava perdido. Aí: "A chave de fenda, só para eu soltar essa plaquinha daqui que eu vou trocar a lâmpada, ver se o fio tá dando curto-circuito, alguma coisa". Tá bom, esperava, esperava, ele vinha com uma chave de boca. "Toma". Eu falei: "Toma o quê, Tuca? Que" eu chamava ele de Tuca. Uhum. "Como assim?". Ele disse: você não pediu uma chave de fenda?". Eu falei: "Tuca, isso é uma chave de boca, não tem nada a ver". Ele não conhecia nem você é assim, Fausto? Sou. Ele não É, sabia nem o que era uma chave de eu sou fenda. igualzinho, sou Então igualzinho. zero à esquerda, mas exigente até não poder mais. Olha, você sempre foi muito amiga, você e o Orlando também, né, do Hum, Faustão, né. sim, fomos. Como é que foi essa época com o Faustão? O Faustão foi muito amigo do Orlando, porque eles trabalharam juntos na Jovem Pan, e o Faustão foi sempre uma pessoa aqui o casamento É, dele, né, ele com é. a olha aqui no puxa vida, esqueci o que foi diretor das Meninas, ajuda aí produção, que se Sim, eu vocês sabem. também Bom, agora, Fernandinho Vieira de Mello, a Fernandinha. mulher dele atual, esse já foi, que era as margens do Sena. Apresentador, não era? Trabalhava na Jovem Pan, que É, era o representante da Jovem Pan na França. é. E aqui as filhas do Fernando, não, sei lá. Ah, do Delfiol. Olha, a gente passa, né, o tempo. E ali Deu foi meu pior. casamento, que o Faustão também teve presente. E foi assim, foi bem próximo, bem, a gente frequentava muito a casa dele e tal. Depois o Faustão cresceu muito também com relação aos Sim, patrocinadores e tudo mais. E o Orlando também não foi, assim, muito o Orlando era uma pessoa muito reta e direta. Então, se ele gostava, se ele não gostava, tudo bem. E o Fausto tinha o hábito de chamar para comer na casa dele todos os amigos dele. E às vezes tinha um ou outro lá que o Orlando tinha um fiapinho, assim, e o sim, não Orlando era uma gostava. pessoa que não mandava recado. É,
E assim foi, mas eu hoje tenho muita tristeza de ver o Fausto assim, É, porque foi um cara bacana é. e chegado. Eu tenho só boas Ele lembranças fez dele. muito sucesso na televisão, né? É, Na TV Globo. sim. E, e começou apresentando um programa maluco na TV Bandeirantes, lembra? Nossa, os Perdidos na Noite? Perdidos na Noite. Mandava beijo pra gente É, direto, é, até nesse programa é, dele, né? é, Perdidos na Noite é. foi bem maluco mesmo. Mas Deus ajude que ele saia dessa e Que ele os fique transplantes bem, né? realizados deem certo, né? Sim, que ele É, tenha eu vi saúde. fotos há pouco tempo do casamento da filha dele, Pois é. ele em cadeira de rodas, Ele estava bem mas emocionado, né? mais elegante, É, vestido com é. terno, ele muito elegante, Tava. e que a Bem gente torce tratado, muito né? pela saúde, né? Muito, muito. Que ele seja feliz. Eu É, vi essa menina nascer, depois vi os 2 meninos dele nascerem, nós fomos lá na casa deles e tudo, mas depois passa, tudo passa, os é, amigos também se renovam e a é. vida que A segue. vida Que é, ele seja feliz. a Só vida é assim mesmo, é né? assim, é. Você escreveu um livro, Orlando Duarte em Cena. Foi. Como é que é esse livro? Esse livro foi por causa da minha faculdade de jornalismo, e ele foi o meu TCC com a Fátima Graziano. E o Orlando era alucinado por cinema. E você sabe, Fausto, a gente estava falando do Fausto Silva e Fausto Camunha, né? É, A gente estava falando do Faustão, e o Orlando também foi um pouco deixado de lado e por responsabilidade dele também, porque o Orlando entrou com ação em 2 empresas. E isso a gente sabe que no Brasil, não sei, fora daqui também deve ser tudo igual, é a mesma não é coisa. muito bom, É, né? As pessoas não gostam e é. tal. Você é maltratado, entre aspas, E não pode e não reclamar. pode reclamar, porque É, aí fica todo mundo de olho, pô, mas ele entrou com é, ação. Mas é, entrou, tá tudo bem. é, Hoje o que mais a gente vê é ação é, entre, né, políticos e gente, e pessoas, né? As é. pessoas estão sempre um atacando o outro. Mas ele fez isso e aí deram uma meia trava na vida dele. E aí, com o envelhecimento e com as doenças que ele veio tendo, nos 10 anos antes de morrer, ele foi ficando mais quietinho. E eu, na minha formatura, em 2007, eu falei, vou fazer uma homenagem para ele e escrever um livro. Olha a minha pretensão, né? Sim. Porque escrever um livro do Orlando é difícil, eu nunca fui escritora. Mas a Fátima me deu maior força e falou: vamos fazer, eu te ajudo, e vamos. E a Fátima que fez eu escrever, ela gostava do jeito que eu escrevia. Senta aí, vamos fazer, vamos fazer. E ele, muitas vezes, do lado. Então ele falava: é fácil vocês escreverem porque eu estou contando em vida. Eu falei: claro, mas é legal em vida, né? Ter uma Claro, homenagem. Depois que claro. morre, nome de É, rua tá cheio aí é, e a pessoa não sabe. Então foi assim, eu contei um pouco o nome. O primeiro eu queria Orlando Duarte nu, porque eu falava essas coisas que eu falo dele, e, e aí depois falei, não, eu vou pôr Orlando Duarte em cena, porque ele era alucinado por cinema, mas sim. alucinado, a ponto de entrar no cinema às 2 e sair às 10 da noite. Eu ficava zureta, porque ele queria ver um das 2 às 4, outro das 4 às 6 ou 7. Ele não cansava, não cansava. Era um cinéfilo, né? Assim Sim, que fala. sim. E aí saiu o livro, que ainda tinha muito que corrigir e que escrever, mas eu achei que ele ficou contente, foi um sucesso, foi bonito. E foi aí, Orlando Mas Duarte em o livro cena. está rodando por aí. O livro tá, mas como é que chama? A LTC, a editora LCTE, né? Também fechou, então parou. Eu tenho vontade de fazer um e-book, ainda dar uma mexida nele. Vamos ver se eu consigo, Uma mas coisa que precisa falar hum, sempre e enaltecer você, porque você cuidou dele até o último momento, né? foi, Fausto. Ele teve bastantes problemas. Se eu contar aqui, é até engraçado, né? Sim. E eu fui trabalhar também como corretora de imóveis na Coelho da Fonseca, e eles falavam, Orlando é imorrível, né? Porque toda hora ele tinha uma coisa, ele tinha, e vingava. Ele tinha muita vontade também de viver
E de curtir a vida, ele viajou demais e tal, e gostava muito da vida. E E era um queria. senhor comentarista e- e- esportivo. sim, sim. Um clássico, né? É, O Orlando foi sempre um clássico. é, E até na vida, né? Ele era um clássico. Comigo ele era gaiato, né? Porque dentro de casa é você, né? Então era esse cara que não sabia o que era uma coisa ou outra, e de vez em quando aparecia de camisa com meia e de cueca, então a gente acha engraçado, porque é o meu cara, né? O meu Brad Pitt, né? O Brad Pitt se sim, mostra assim, porque ele, né, se arruma sim, antes de ir para o Oscar, né? Então é sim. engraçado, é a pessoa na intimidade. Mas era um cara extremamente clássico e no comportamento dele também. Isso foi o que mais me encantou no Orlando a vida inteira. E Aham. apesar da doença, do Alzheimer, de tudo, ele continuou bastante clássico, apesar de esquecer coisas e tal. Ele foi um cara retão. Conceição, durante seu período na TV Cultura, você fez um dos primeiros clipes do Brasil, né? Foi, Com a direção do Moreirinha. foi. É, o famoso Moreirinha. Nossa, Como que é que foi graça essa o Moreirinha. experiência? Na TV Cultura, eu trabalhava no departamento de desenho É, e eles, vira e mexe, me pediam para fazer alguma coisa. Vem aqui, Conceição, me chamavam os diretores. Eu tremia, Fausto, eu morria de vergonha, de medo. Se eu olhasse para a câmera assim, aqui a minha boca fazia. Trrr, e é. eles falavam, calma, calma, olha para a câmera, pensa que é uma pessoa. Então eu não conseguia. Eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e vou te falar uma coisa nada simpática, mas quando eles falavam: "Mas você fotografa muito bem, você tá muito bem no vídeo, ou você tá bonita, tal", aí eu era um bullying invertido, entendeu? Eu ficava, assim, assustada com o que eles falavam, porque eu me achava todo adolescente, com 20 anos é meio adolescente, né, Sim. 20, 21, eu achava que eu não era tudo aquilo que eles falavam, e aí eu via aquela câmera em cima de mim, eu falava: "Meu Deus, o que que eles estão vendo, né?". Hum. E a câmera pega qualquer rictus, né, qualquer sinalzinho, você pisca de outro, e depois eu vi, eu falava: "Meu Deus, eles estão vendo a minha alma, né, o que está acontecendo?". Então vamos lá, vamos fazer. Então me chamaram para fazer um clipe com o Dick Farney, que cantava lindamente "Marina, Marina Morena, você se Sim. pintou". E com a "Eu quero que você venha sem pintura, sem nada", eles todos em volta: "Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos para o piano". Daqui a pouco entra o Dick Farney, eu nem dava muita conta, sabia quem era, né, porque nós vivemos um momento lindo de festivais da Record, em Sim, que claro, tivemos grandes momentos claro. de música, É que verdade. são até hoje É, as músicas que é, ficam. é. E então eu conhecia, sabia tudo, eu via Maísa cantando lá, gravando, a gente ficava sentada no chão e ela cantando, né, com aquela cara dela, assim, bem sofrida, ela já estava bem sofrida. Foi um dos últimos momentos dela, foi lá. Você lembra dela lá Lembro também? muito. Eu Lembra, né? lembro dela quando estava na Rádio Na Bandeirantes. Bandeirantes É, também? É, é. lindíssima, lindíssima. E aí, vamos lá, vamos cantar. Vamos cantar, não, vamos gravar. Ok. Eu fiquei no piano, né, com a mão assim no piano, com o jeitinho que eles me mandavam. O diretor tá lá para isso, né? Me fez ficar daquele jeito. Eu tinha o cabelão comprido e não tinha cabelo branco como eu tenho hoje. E aí o Dick Farney tocando, olhava para mim e falava: Marina, Marina Morena, você se pintou. Eu suava, Fausto, mais do que quando eu vi o Orlando. De vergonha, de medo, de pavor, o que que eu estou fazendo aqui? Mas o clipe ficou bem bonito e depois a TV Cultura pegou fogo nessa parte aí que é um Que mistério pena também. perder o material. Perdeu muito material, É, porque eu fiz, coisas com o Pipoca, que era sim. Luz, Forma e Grande Movimento. pipoca. Pipoca foi professor da FAAP, É, um outro diretor, é. e fiz várias coisas lá. Grande diretor de TV. Grande diretor, de uma É, grande figura e é. tal. Tive muito com a Bujanra, e a gente almoçava junto, e ali lembra do restaurante que fizeram? Depois, Sim, já depois que eu sim, estava lá, e construíram um restaurante, sim. e aí a gente, todo mundo, era um backstage muito É. legal, muito bonito e importante, né. Você falou agora há pouco que um período aí você foi corretora de imóveis. Fui, Como é fui, que é esse fui 10 foi esse anos. período?
10 anos? 10 anos, Como é que foi esse período? Foi assim, Na sua vida é diferente. bom, completamente É, diferente, né. Dizem que as pessoas quando vão ficando duras na vida, vão pra corretagem, né. sim, E era exatamente o meu caso, o Orlando estava parando e eu ainda precisava pagar a conta e ver a minha vida como é que ficava. E ele com livros ele ainda tinha, eu ajudava no que eu podia, mas eu nunca acreditei também, eu tinha eu via o Orlando como um monstro sagrado na minha frente, e eu fui fazer jornalismo por causa dele, né. Eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa para ver se eu chego um pouquinho mais perto dele", porque ele para mim era tudo de bom, era a estrela da casa, né. Então eu sempre respeitei o Orlando nessa posição e eu jamais quis concorrer. Então eu fiz meu jornalismo, escrevi o livrinho, fiz o que eu podia fazer, mas sempre respeitando o meu professor maior, que era ele, né, você e todo mundo que eu conheci, que foram monstros, monstros, uma época lindíssima que eu tive da minha vida. Mas quando eu precisei de ganhar dinheiro, eu falei: "Eu preciso ir", aí que eu falo, eu devia ter sido atriz, né, porque sim, aí eu estava melhor talvez. sim. Mas aí fui lá para corretagem, e é uma experiência aqui no Brasil um pouco complicada, porque, você sabe que para você ter o Cresce, e o Cresce faz parte do governo, mas não vamos entrar nessa seara. Sim, Então você paga uma grana e eles não fazem nada por sim. nós e tudo Só bem, recebe. mas só recebe, a gente tem que ter. Então logo depois você tem que ter o Cresce, normal, e se você quiser, como é que é agora? Tem que ter 2 Creces hoje em dia para você pagar menos imposto, porque você paga 27% quando vende um imóvel, para você ter o Cresce. Puxa, estou esquecendo agora, é um outro, Cresce profissional, Cresce não é profissional, é um Cresce, sei lá, esqueci agora. Você paga 7 e pouco por cento do imóvel que você vende. E aí, você trabalha para a empresa de uma forma tão puxada, tão exigente da parte deles para nós, que parece que você é que deve para eles. E se não for o corretor, a empresa não vende. Claro. Então você tem que ter horário, se você faltar, eles acham ruim. Eles arranjam reuniões, em dias da semana para obrigar você a ir. Se você não vai, eles acabam te encostando. Então, por exemplo, nos Plantar um fim de semana? plantão fim de semana, eu fiz plantão Natal, Ano Novo, fim de semana, o Orlando falava: "Mas como? Você não ganha nada para isso e não sei o quê". Mas é uma empresa ainda das melhores que tem para gente trabalhar, e é uma empresa que paga o que é de praxe. Você vende um apartamento a cada 1.000.000 você ganha R$ 20.000. Então, você é o mais interessado E em vender. vender. Eu consegui algumas coisas, vendi uma casa bem bacana, grande, foi um sucesso, porque foi em 2015, que era uma época de crise também, que a gente estava vivendo. E aí é um auê, aí você fica 2, 3 meses na empresa, olha, ela vendeu uma casa de 17.000.000, 12.000.000, uma loucura. E foi o que me salvou muito na na vida, porque foi no momento que eu precisava demais de dinheiro. Então é uma experiência boa e uma experiência que a gente gostaria que os corretores tivessem um pouquinho mais de atenção por parte dos departamentos, eh, Você está de parabéns, diretos. porque era uma função que não tinha nada a ver com você, né. Não, não tem, mas ao mesmo tempo Você eu entrou lá com a cara e a com a coragem. cara e a coragem. É. Mas ao mesmo tempo eu gosto de decoração, porque eu fiz IAD, Instituto de Arte e Decoração, quando eu era garota, e fiz 2 anos e pouco de FAAP, artes e desenho, sempre gostei. Mas eu gosto de ver casa, eu gosto da decoração e eu gosto de conversar. Então o que que você precisa para pra ter para ter um cliente? De Uma papo, boa né? conversa, Uma né. boa conversa. É. Então isso para mim era muito bom. Eu gostei, gostei da experiência. Que Agora, nos bom. Estados Unidos, você faz uma captação, por exemplo, só para a gente fechar aqui, nos Estados Unidos você faz uma captação em todos os estados dos Estados Unidos, você é o captador. Então você vê Sei. que o governo lá olha por você. E é muito difícil você captar uma casa. É bem difícil mesmo. O corretor sua demais.
Então porque o cara fala, não quero. Eu vou dar exclusividade, que é um outro negócio, que também não funciona, só funciona para Conseguia quem é vender empresa. uma ou duas casas por mês, não? Depende, né? Depende do corretor. Eu não vendia. Às vezes você vende pá, em seguidinha. Às vezes você fica 1 ano, 2 sem vender na crise. Agora, de novo, está em crise. O que acontece? Agora o mercado é assim, alto padrão é acima de 10 milhões. É alto padrão. O resto é médio e baixo. Baixo a Coelho não trabalha, que é uma empresa de alto padrão. Aí vai para o médio, o que é? 2 milhões, 3, 4. De 7, 6, 7, começa a melhorar. E quem tem dinheiro, tem dinheiro. Então, o cara que tem um apartamento de 15 milhões, ele não fica regulando. Ele gosta do dinheiro dele, claro, mas ele quer um apartamento de 15 milhões, ele vai lá e compra. Então, o que precisa comprar um apartamento de 1,5 milhão, 2, esse é pior. É um cliente pior, Entendi. porque ele vai em você, vai no outro. Existe muita traição, não existe respeito. Nos Estados Unidos, para você sair com um cliente, ele te dá $100. É cobrada a visita. Então, aqui você sai. Eu saí 3 anos com um cara, com um cliente. A Coelho inteiro já sabia. 3 anos? Ele via, não via, via, não E via. ele não Aí comprou você. nada. Não. A mãe morreu e ele não comprou. Você gasta gasolina, você fica ruim Perde o tempo, no claro. imóvel, você perde tempo. Agora, É. se você paga, cada vez que você sai com ela, dá $100 para a empresa, né? E a É, empresa divide com você, sei lá. Não sei se Estados Unidos dá 100 pro corretor só. Aí você respeita, você fala, peraí, eu claro. vou ver 3 ou 4 imóveis. Então o cara chega e é determinado. Eu quero um apartamento de 3 quartos, 2 suítes, quero piscina, não quero piscina, um condomínio até R$ 2.500. Beleza. Aí você enxuga. Não, eles falam, olha, pode ser, não sei o quê. Aí vai lá e compra um que não tinha nada a ver. Então o cliente também é armado. Brasileiro, né? Conceição, está aqui na tela o nosso Orbis News, Ah, que é um portal só de artigos, hum, de personalidades. Eu gostaria, sei que você gosta de escrever, gosto. eu gostaria muito de publicar artigos seus aí no nosso portal. Ai, que Viu? Está à bacana. disposição. Muito obrigada, Tá bem? Fausto. Nossa, tá muito bom. Está Muito à obrigada. sua inteira disposição para você escrever sobre o que você quiser. Ah, Política, o que você achar que deve olha! escrever. Ó, aqui, vou suar de novo, hein? Então tá bom. Vladimir Herzog Hum, é da nossa época. sim. Eu entrei na cultura em 74 e fiquei lá 74, não, em 73. Entramos Fiquei em quase juntos. 73, 74, 75 entrou o Herzog como diretor. Sim. Mas ele era, na minha época, editor do Jornal do Meio-Dia. Você conheceu bem o Herzog? Conheci muito. Sim, Estava na sala do Orlando. Olha lá. é, Esse tempo, olha lá. A Costeleta é igual. Um cara é. simpaticíssimo. Boa gente também. Agitado, blá, 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 né? E ele foi preso ali perto. Nós estávamos no, no estúdio vendo o jornal. Porque antes do Orlando eu namorei um cenógrafo lá do Sei, departamento Valdir. sei, E ele tinha que ficar ali, a gente tinha que ficar dentro do jornal, né? sei. E foi ali que pegaram ele, foram embora. Não foi isso, mais ou menos? Foi, Foi lá foi. dentro, é. Ele se apresentou no dia, a polícia chegou lá É, na redação é, e ele pediu para se apresentar no dia seguinte, de exatamente. manhã. É, E foi, se e, apresentou é. e aconteceu que ele foi assassinado, Foi tudo, né? tudo que a gente já É. sabe, E ele né? era uma excelente pessoa. Sim, Ele era de esquerda sim, e a gente vivia na época da ditadura. Mas eu era diretor do departamento de jornalismo, como eu já te falei aqui, e já te falei anteriormente também isso. Ele era editor do Jornal do Meio-Dia e ficava de plantão, sábado e domingo, sem problema nenhum. Ele não escrevia nada que pudesse ferir as regras sim. impostas pela ditadura na época, né? É. Então, eu tinha muito apreço por ele. Ele chegou a frequentar minha casa durante um período Que e barato. quando ele foi chamado para ser diretor, ele me ligou e me pediu para continuar como editor-chefe. Eu tinha entrado com o Walter Sampaio Nossa, e achei mais elegante, mais ético sair com o Walter Sampaio.
pedir desculpas a ele, etc., Sim. mas eu Acabou cortando. saí com o Walter, Tá e voltei para a Jovem Pan, Nossa, na época, com o que Fernando com Vieira de Fernando Mello. Vieira de Mello, O Maquininha. grande figura, O Maquininha. Que coisa linda. Maquininha. Não, eita, nós. Você chegou a conhecer a Rita Lee Conheci a de Rita Lee, perto? sim, também na TV Cultura. Na Cultura? Conheci na Cultura, Sim. sim, ela ia com... Olha lá, coisa linda. E a Rita Lee, eu morava em Pinheiros, na Simão Álvares, ali, a Rita Lee morava por ali também, Sim. ali por perto. E vira e mexe, eles passavam de carro aberto, ela sentada em cima, tal. Vi várias vezes a Rita Lee. Sim. Muito, muito. Chegou a ser amiga dela ou não? Não fui amiga da Rita Lee, não. Sim, sim. Mas vi muitas vezes, muito legal. Há outros artistas brasileiros que você gostaria de ter conhecido? Eu gostaria de ter conhecido Roberto Carlos. Roberto Eu Carlos. fui ver também. Você conheceu pessoalmente? Conheci em show. É. Fui apresentada para ele e para Nice, mulher dele, no Clube Alto de Pinheiros, que a Sim, gente isso era lá sócio. atrás. Lá atrás. E vi várias vezes o Roberto Carlos, mas até não lembro por quê, nem por quem, mas nós fomos ver um show assim, na primeira fila. Ele deu uma rosa assim para mim, para minha mãe. Uma graça. Mas era uma pessoa assim que eu gostaria de ter conhecido. Mas eu conheci muitos, né? Mas quem era o seu ídolo na música? Na música? Nossa. Olha, Celi Campelo, muito lá atrás. Celi Campelo. Eu gostava muito... Olha, você vai dar risada. Eu queria que você até chamasse ele aqui. Ele se chama simplesmente Moacir Franco. Moacir Franco, ele é um ótimo. Moacir ele é Franco, ótimo. Ele ainda está vivo, ele está coroa, ele está... Eu considero o Moacir Franco um cara assim, quase... Eu equiparo ele a um Frank Sinatra, se fosse americano. Porque o Moacir é artista, o Moacir é cômico, o Moacir escreve, ele o faz Moacir tudo. canta. Ele tinha senhor uma artista. voz... Ele é completo. É humorista também. Ele é humorista, ele é divertidíssimo, inteligente. É uma pessoa... Tem uma voz maravilhosa quando canta. E ele fez músicas que ninguém fez. Um Altemar Dutra da vida. Sabe, esse povo assim... mais antigão. Hoje, Fausto, eu vi até os artistas internacionais. Eu viajei do lado do Sean Connery, né? Com o Orlando, nós estávamos saindo de Barcelona e eu não sabia que ele tinha uma casa em Marsella. E por isso que eu não falei com ele. Mas você sabe que o Orlando era muito chique, né? Assim, muito refinado. Sim. Então, nós saímos de lá de primeira classe e uma van nos pegou. Pegou Orlando, eu, e vem logo em seguida Sean Connery. Enquanto eu não vi a ficha dele, Connery, Sean, eu não sosseguei. Eu encostava nele andando assim, eu falava, meu Deus do céu, chiquíssimo. E era ele mesmo? Sim, ele mesmo. Mas nós não tínhamos celular naquela época, né? E se tivesse também nem... Eu tenho uma foto dele, ele lendo o jornal, e eu vejo o pé, ele estava com uma calça verde musgo, e um sapato de camurça marrom, todo um casaco marrom também, maravilhoso. E foi discreto, assim, mas não deu papo pra gente. E uma coisa engraçadíssima que eu falei pro Orlando, eu falei assim, você reze para ele não dar bola para mim, porque se ele der bola para mim, eu te largo. Você está perdido. O Orlando falou assim, eu também. Se ele der bola para mim, eu te largo. O Orlando topava. O Orlando era espirituoso. Era muito brincalhão, né? Então imagina, né? Ele falou, puxa, que homem bonito. Mas eu vi o perfil dele a viagem inteira, que nós fomos de Barcelona para... Não sei se era para Paris, alguma coisa assim. E eu olhava para ele assim, Fausto, do meu lado. E eu olhava assim, encostada meio no avião, assim, eu olhava, eu não estava acreditando. E com Orlando eu tive a oportunidade de ver muitos artistas. Vocês viajaram bastante, né? Viajamos muito. O Orlando ia para Nova York para ver peça, né? Eu vi Liza Minnelli em pessoa, eu vi... todos esses... E viajava também profissionalmente, você ia junto? Sim, nós íamos para fazer o Nabisco Masters de tênis lá. Eu via todos os artistas
que moram em Nova York, que tinham os ídolos deles. E o Orlando fazia um programa na Jovem Pan que a gente fazia esses comentários, né? Eu escrevia muito e o Orlando falava, Sim. né? A Conceição viu o Dustin Hoffman do meu lado comendo. Eu via os americanos comer aquele. Você vê o que é cultura, né? Comer aqueles. Aquele sanduíche, como é que chama? Hot dog. Cachorro quente. Cachorro quente. Hum. Eu achava obsceno. Olha a minha cabeça, porque É. é um cachorro quente com pão enorme e a salsicha saía dos lados, assim, era um sanduíche imenso. Sim. Eu falava, nossa, todo mundo vai olhar, mas de quem era eu? O americano não olha para o lado para ver quem é você, né? Não. E eu me sentia assim fora da casinha, lógico, eu era brasileira. Daqui a pouco eu vejo o Dustin Hoffman com o filhinho dele aqui em cima e vai lá e compra um hot dog para o filho e para ele. O filho de uns 5, 6 anos. Então, o menino no ombro dele, assim, e ele bota o menino sentado, os dois com o hot dog. Eu falei, é? Dustin Hoffman comendo Eu vou hot comer dog também. no estádio, que o mundo tá vendo? Fui lá e comprei, falei para Orlando, me realizei, comi o... Bom, não jantei, né? O hot dog ficou aqui 5 dias. Ficou Coisa de para... americano, é. Que gêneros musicais você mais gosta de ouvir? Eu gosto de música brasileira É. e gosto de música... Eu gosto de música clássica. Você sabe que eu fui ver muitas peças em Nova York. E a gente comprava no Tickets, que tinha ali mais barato. E aí a gente ia para as peças. E eu não sabia falar inglês naquela época. Então, eu comprava os livrinhos, que eu tinha uma coleção. No fim, foi tudo embora. E que eles dão na entrada, né? Tem um nome característico que estou esquecendo também. Então, eu chegava aqui, o Orlando comprava para mim lá os CDs, e eu estudava toda a ópera, cantava, decorava e assistia a peça feliz da vida, porque aí eu entendia tudo o que acontecia. Então, eu gosto de música, assim... Eu gosto de Marvin Gaye. Tudo Você assim, gosta mas de cantar, então? eu gosto de cantar e não vivo sem música. Não é daquelas que só Gosto cantam de... no banheiro, né? Não, eu canto, Você cantava eu gravo, para valer. canto. Para valer. Canto ópera, canto Nessun Dorma, canto tudo que você vê. Que beleza. Eu vou gritando junto. Você fez curso de teatro com Walter Avancini? Eu fiz curso de teatro com Walter Avancini, que era Que saudade do Walter Avancini. lindo hein? ele, exatamente assim, exatamente assim. Engraçado que o Orlando usava muito isso, né? Também. Também, eu lembro disso. Eu hoje vejo o Ivan Kleber, que é um jornalista que eu gosto muito de acompanhar, você deve saber quem é. Ele fala de Londres para cá, e o Ivan Kleber põe o chapeuzinho. Eu falo com o Ivan Kleber também, bastante. E eu falo, Ivan, você é o Orlando Duarte do passado. Aí ele está tirando o chapéu para você. Ficava eu e ele numa salinha, e ele falava assim, que é a base do teatro que eles dizem, né? Você está em, não sei se eram 3 ou 4 estados constantemente. E eu, né, de novo, olhando assim, a Rosinha ia me deixar, ou a Rosa ou o Mauro me deixava na Rua da Globo, né? Porque era ali aquelas casinhas alugadas assim. Lá no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Então, eu morei 10 anos lá, né? Sim. Então, ele dizia, a gente tá ou com ódio, ou com amor, ou com sensualidade, ódio, amor, sensualidade e sarcástica, com humor, assim, Sim. afinado, ou pro lado do sarcasmo, Sarcástico. ou pro Sim. lado... Aí eu falava, e ouvindo muito aquilo. Então, ele me deu um texto, falou, você vai estudar esse texto, que tinha quase 2 páginas, assim como essa, de A4, e volta semana que vem, com essas 4 interpretações. Incluindo o sarcasmo. Tudo. Inclusive a Que sensualidade, é difícil. que era o medo que eu tinha, e o sarcasmo. Então, eu queria... fazer ele pediu primeiro a sensualidade, e a Rosa e o Mauro me dando sustentação em casa, né? Batendo o texto comigo. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E eu tenho um humor, assim, engraçado, Sim, né? Todo sempre mundo foi fala, alegre. brincalhão. E a Rosinha falava, o humor você vai tirar de letra, tarará, tarará. Então, ele falava que eu misturava o meu humor com o sarcasmo.
porque ele falava assim: eu quero sensualidade, mas ele pegou no meu ponto fraco, porque era justamente o que eu tinha mais vergonha de fazer, entendeu? Então ele queria que eu tirasse o sapato no sofá, que eu deitasse no sofá e fosse sensual para ele, imagina, né? E eu me matando lá dentro, né? Eu chegava para a Rosinha e falei: ele quer que eu faça, e faça. E por que que você não faz? Olha aqui, faz assim. Mas a Rosinha era Rosinha, né. Então, e eu não era ninguém, mas eles Rosinha, que queriam. ela fala Rosa Maria A Rosa Murtinha. Maria Murtinho, só isso, né, era só aqui que foi, lembra a moça que veio de longe? É. Olha, o Mauro e a Rosinha ficavam em casa, na casa da minha mãe. Quando ele fez a muralha, não sei se você lembra, que era não era muralha não, ele fez, o Bandeirantes, não sei se você lembra dele de Bandeirantes, ia gravar ali era perto da cidade universitária, e ele chegava em casa, na rua, a rua inteira ia para casa. E a Rosa Maria também, quando gravava aqui em São Paulo, eles iam de personagem e era um auê de cuia muito engraçado. E assim foi, mas era esse o princípio dele, tinha que fazer. E você recusou Aí vários ele, filmes aí aí, ele né? queria me pôr numa novela e tinha que fazer os papéis sensuais e beijar e abraçar e ficar eh, tendo relações, mesmo de lençol e tudo, eu não topei. Sim, Não encarava com sim. 300 câmeras na frente. Não era o seu perfil. Não era, não deu. Aqui está dizendo que você e Orlando foram para Nova York 35 vezes, é isso? Foi, eu, né? Eu com ele. Você com ele, Ele então. foi umas É. 80 Que vezes. peças da Broadway vocês assistiram juntos e Olha, que você tem saudade? puxa vida. Eu sou do tempo do Les Misérables, eh, Cats. Eu sei todas, decoro as músicas, eu sei todas, cantando. Se você puser o CD, eu saio cantando tudo. Olha que beleza. Eu gosto. E Miss Saigon foi daquela época. Depois, a gente ia off-Broadway também, que era mais interessante, era bem interessante, num outro bairro, e ali também eu vi muitas coisas. Mas o Orlando saía também de uma e entrava em outra, entendeu? Então, eu vi Sunset Boulevard com a ninguém mais, ninguém menos do que a... Ai, meu Deus do céu, ela é maravilhosa. Uma atriz que já ganhou o Oscar. Bom, vi vários. Difícil lembrar, a É, memória da gente também não é eu assim. já não É. lembro. Eu sou ruim para lembrar Que de nome. tipos de filmes e séries ou novelas você mais gosta de ver na televisão? Novela nunca fui chegada, o Orlando era. O Orlando gostava de novela. Novela eu nunca curti muito, também se curti, E o eram que você vê muito na antigas. televisão? Jornalismo? Muito pouco. Hoje eu vejo muito pouco. Eu vejo mais YouTube. Hoje. Engraçado, eu tenho observado que as pessoas mais jovens também não veem mais televisão. Não. É. Se você quer saber, eu não tenho nem a TV aberta. Eu tenho só a TV aberta em casa Sim. e uso a internet por causa do YouTube. Sim. Então, hoje, por exemplo, você consegue ver os programas que já passaram? Eu te vejo no YouTube, entendeu? Sim. Então, eu ponho lá na televisão YouTube e eu vejo. Sim. Os filmes de Netflix da vida, que eu agora, depois que o Orlando morreu e que eu aprendi a viver comigo mesma, é que eu consegui entender o que era a televisão para mim. Porque com o Orlando, eu era só futebol, o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, dentro de hotel. Lidava com isso, né? Lidava com isso mesmo, a gente viajando, ele gostava. O Fausto, tem uma época da vida que aqui não tinha a net, lembra? Sim. E aí ele ia para os hotéis, tipo Campinas, era o Royal Palm Plaza, que hoje está um super resort lá. Ele ia para ver o TV a cabo. Então ele falava, eu quero passar o fim de semana no Royal Palm Plaza, porque vai ter o jogo não sei o que lá, e ele queria ver. E aí ficava lá dentro vendo. Então eu nunca tive vez com a televisão. Ele queria ver porque talvez precisasse ver. Por causa de trabalho. Ele precisava ver e ele gostava de ver. Eu falava que o Orlando, se fosse mulher, seria uma galinha das mais, sabe, de paetê, de tudo, porque ele tinha em cada estado um time. O time que suava a mão dele era a Portuguesa.
Esse sim, esse ele Português suava eu na me mão. lembro que Português sim, ele esporte. sim. Mas em Nova York ele tinha um time, em Chicago tinha outro, na França, em Paris tinha um, em Marselha tinha outro, sei lá, onde que tivesse um jogador que ele sabia o nome de todos os jogadores, era insuportável. Então eu não tinha vez de televisão em casa. Ele gostava de novela, ele via todas, tum, 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 tum. Isso quando ele começou a ficar em casa, né? Que foram bem uns 10 ou mais anos. Então, então eu não sou chegada na televisão. Hoje eu vejo na Netflix, gosto de alguns filmes, nada que me... Filme de guerra, alguns são bonitos, né? E série muito longa também não tenho paciência. Gosto de filme de Você amor. chegou a morar mesmo, de fato, um ano com a Rosa Maria Moutinho e o Mauro Mendonça, não é isso? Morei na casa deles um ano, até eu resolver minha vida lá, porque quando eu me separei do Orlando a primeira vez, que eu casei com ele com 22, ele com 44, a Rosa Maria era amiga da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Então, eu fui crescendo a vida inteira com eles. E aí, quando eu me separei, a Rosinha... Olha a Rosa Maria Moutinho Sim, aqui. linda, 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 linda. Ela e o Mauro Mendonça. Quando ele fez Evita... Ela está com 93, você falou? 93, E ele? Ele também, ele tem ou 92 ou 94, não lembro se é um para frente ou para trás, mas acho Mais ou que menos a mesma periga, idade. eles têm a mesma idade. O que Eles que são. aconteceu com esse anel? É meu. É mesmo? É. Você deu Eu para quase ela? que vim com ela. Não, ela amava. Ela tinha todas as joias que você pode imaginar. Mas nossa, vocês pegaram essa foto, que engraçado. Ela tem loucura por esse anel. E engraçado. Aí depois me devolveu, a gente trocava, fazia essas coisas assim. Eu fiz uma entrevista com ela, eu estava ainda na Gazeta de Santo Amaro, Sim. Jornal de Bairro, bem no começo, eu tinha 17 anos, 18 anos. Sim. E ela era muito bonitinha, muito interessante. E muito simpática. Brejeirinha, como a Regina Duarte foi. É. Ela tem, mas eu acho que ela ainda é mais salgadinha que a Regina Duarte, porque ela tem um humor engraçadíssimo. Quando ele fez Evita, no Rio de Janeiro, eu tinha tido meu filho, o João Pedro. Sei. E aí foi muito engraçado, porque ele... Quando que você vem? Quando que você vem? Vem ver. Tá bom, vou ver. Aí fui, entrei, tava a Cláudia, que cantava, né? Fazia o papel da Evita, um vozeirão, lembra da Cláudia? Lembro, E claro. o Mauro era o que fazia o Peron. E lá fui eu, fiquei no camarim da Cláudia. E a Cláudia se arrumando, não sei o quê, daqui a pouco ela cantava. O João Pedro tinha, assim, 2 meses. Tal. Cada vez que ela dava um agudo cantando, e ele entrava lá para ver como é que estava o João Pedro, porque ele é alucinado por criança, o João Pedro também fazia assim. Aí eu fui dar de mamar pro João Pedro e atrasei a segunda entrada. E todo mundo, vamos. Aí ele aparece lá e fala assim, tem só um momento que eu tô com uma quase filha minha amamentando o filho dela. Já vamos entrar, já. Aí eu saí correndo, entrei pelo fundo e todo mundo... Mas era assim. Você, durante um tempo, apresentou um programa de televisão da Federação Paulista de Futebol. Foram 3 anos, 3 anos. Era com a Patrícia de Sabri e esse do SBT. Foi na gestão do Fará, não foi? Foi na gestão do Fará. Que também já José Eduardo Fará. Era um programa de esportes, que eu tinha um quadro ou 2. O filho lá, o César Filho. Obrigada, Ricardo ajudou a gente. E a Patrícia de Sabri, figuras. Também fizemos de rádio e foi muito gostoso. Saltei de paraquedas, quase me mataram, né? Porque eu fugi de casa e falei para o Orlando, nós vamos gravar. E o Orlando falou, como é que vai ser? E era a tiazinha, a Patrícia e eu. Como assim? Nós vamos gravar? Mas nós vamos gravar hoje em Campinas. Aí ele falou, então vai demorar um pouquinho. Mas demorou um pocão. E o Orlando, você sabe que não era besta, né? E eu demorando, eu falei, Tuca, eu te conto assim que eu chegar em casa, onde você está? Mas, meu Deus do céu, aonde você está? Eu já estamos indo, Tuca, tá aqui, tô com as meninas, tá. Eu já não sabia mais, que eu cheguei em casa 8 e pouco da noite, tudo de cara feia. 2 filhos, Orlando me esperando na sala. Todo mundo emburrado. Como se eu tivesse feito, assim, o maior pecado do universo. O que foi? Falou, vou contar para vocês. Calma. Tá aqui a fita, porque a gente ainda esperou a fita. Eu tinha que chegar em casa com a prova do crime, né? Eu falei, eu saltei de paraquedas. Nossa, Fausto foi cada um para um lado.
Você é louca! A minha filha falava assim, o Orlando falava, né? Você é louca, Mas você você saltou mesmo? saltei de paraquedas. Tinha, até pouco tempo tinha. Olha aí, meu amigo. Isso Puxa foi muito vida, hein? engraçado. Isso foi Anthony muito engraçado. Hopkins. Anthony Hopkins. Aí foi uma coisa assim. Por isso que o Orlando era uma grande figura e eu gostava demais dele. Por mais ciumento que ele fosse, como ele falou com o Sean Connery, né? Se ele der bola para mim, eu vou. Ele falou, eu também vou, né? Que ele não era besta. Esse cara veio 6 meses depois que o Clinton saiu da presidência, a FAAP chamou para uma palestra na FAAP. E a Celita e o Bias, que são ainda, né? O presidente e ela também. E vamos lá para o jantar. Tá bom. Quando ela foi buscar o Clinton no aeroporto, a Celita e o Bias, que são os presidentes da FAAP, ela é cultural e ele é o presidente mesmo, desce do avião o Clinton com ele. E eles não sabiam. Então o Clinton conta, né, na passagem, que depois a gente ficou sabendo, eu estava vindo para o Brasil e falei para ele, que é muito meu amigo, estou indo para o Brasil amanhã, vou ficar lá 2 dias, vamos comigo? Ele falou, bora. E veio. Então foi uma surpresa. Daqui a pouco ele está no salão com um copo de uísque na mão, a cascavel, só assim. Ele olha assim para mim e fala, come on. Eu falei, opa, tô aqui, né? E ficou. Eu falei, I'm glad to meet you. Ele falou, tarará, tarará. Eu mal falava inglês, falei muito pouco com ele, mas falei. E aí as mulheres ficaram enlouquecidas e nós passeamos 1 hora quase pelo salão. Era grande na Casa Rosada, tinha coisa lá fora para o jantar e tudo. E a gente passava e a mulherada falava, me apresenta, me apresenta. E ele via, ele com uma mão no coisa, a outra ele me abraçou. E aí ele só largava a mão e eu falava, fulana, ela falava, I'm glad to meet you. Ele dizia, I know. Bem em inglês, né? Porque ele é sir, né? Ele A é sir? Elizabeth, ele é sir, E eu passei com esse E palmeirense, né? E palmeirense, mas nós gravata demos para o verde. Clinton, nesse dia nós demos para o Clinton, o Orlando e o Vitor Michaua, que era do basquete, presenteou ele com a camisa do Palmeiras. Conceição, eu tenho uma foto aí também você esteve no lançamento do meu livro. Foi, coisa lindo. Olha Olha aí, aí. ó. Olha que lindo. Você estava maravilhoso. Aliás, Fausto, você está muito bonito, você está muito bem. Muito obrigado. E o lançamento do seu livro foi muito emocionante, porque lá eu vi o Serginho, que você gosta muito, eu sei que você gosta. E por aí vai, né? Nosso tempo está aqui meio corrido, não está? Tá, estamos chegando no final. Ai, que pena. O Ricardo, quando ele entra aqui, quando ele entra aqui é para mandar embora. para avisar que já está terminando. Tá bom, seu Ricardo. Conceição, tá bom. muito obrigado pela sua presença, eu fico muito feliz. Você, por favor, se despeça dos nossos espectadores. Então, eu agradeço a você, Fausto, a toda a sua equipe, ao Ricardo, a Zenilda, a esta casa e ao Gente que Fala, que sempre me recebeu muito bem. Eu não sei nem por que cargas d'água, porque você sempre trouxe pessoas maravilhosas para cá. E eu conheço muita gente por causa de você. Você é uma pessoa maravilhosa, por isso que eu trouxe. Muito obrigada, viu? E aos seus ouvintes, renovo o convite para escrever para o portal. Nossa, vou começar correndo. Ao nosso querido espectador, eu prometo que estarei aqui na próxima edição do podcast do Gente que Fala. Muito obrigado a todos.